Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu não estou muito acostumada a fazer lives aqui nesse perfil, mas vamos começar a fazer umas lives para falar de alguns assuntos diferentes. E o assunto de hoje é sobre o aprendizado da língua inglesa. Nós vamos falar um pouquinho sobre as 5 maiores dificuldades da língua inglesa, tá? Para aprender a língua inglesa. No caso, gente, vocês sabem que eu sou uma professora de inglês meio que aposentada, né? Faz muitos anos que eu não dou aula de inglês, que eu não ensino inglês, mas a minha amiga Gabi, ela é uma professora, né? A gente já trabalhou juntas bastante tempo, lecionando inglês e espanhol, e ela tá nativa ainda. Então, ela vai falar um pouquinho para vocês aí, para você que quer aprender, que tá aprendendo, né? Quais são as dificuldades que os alunos citam, que os alunos elencam aí e como é que essas dificuldades podem ser superadas. Eu aqui tô tipo de, como é que se diz? De entrevistadora, né, dando alguns palpitezinhos aí, mas é ela que vai falar para vocês direitinho o que a gente deve fazer, tá bom? Deixe seu like aí, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer para chamar ela, porque eu não tenho muita experiência com lives no Instagram, tá? Lembrando que essa live aqui depois eu vou subir ela lá pro canal Ligia Guelph, tá bom? Deixa eu ver aqui. Não, aqui é de colocar comentário. Aqui será que é para chamar alguém? Não, não tem aqui. Esse aqui é o quê? Ah, tá. Vamos ver. Deixa eu só colocar aqui para chamar ela. Foi convidada. Vamos ver se ela como é que faz aqui. Oi, tudo bem? Gabi, acabei de te mandar um convite aí, tá? Suelen, um beijo para você, viu? Oi, deu certo? Oi, Gabi. Oiê, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tô te ouvindo, tô te vendo muito bem. Eu também vou ficar com o fone aqui, Eu que... não vou nem colocar fone porque vai pinicar meu ouvido. Não, é que se ficar ruim, aí você me avisa, eu coloco o fone, mas eu acho que vai ficar bom. Olha, a gente põe um filtro aqui, ó, pra dar um... Eu coloquei um filtro, né, gente? Vocês estão vendo que eu tô de filtro aqui, porque senão ninguém merece, né? Pronto, é Eu isso. sempre coloco um filtro. Gente, obrigada pelos comentários aí, viu? Pelos comentários carinhosos. Muito obrigada mesmo. Hoje a gente vai falar de um assunto diferente aqui, que é o assunto aprendizagem de língua inglesa, que nem eu falei para vocês. Eu trabalhei com isso muitos anos, mas eu sou meio que aposentada. A Gabi está na ativa, está lidando todos os dias com o aprendizado de inglês, com alunos, com tudo, então ela vai dar várias dicas aí para vocês do que fazer e eu vou só dar uns comentários, tá, gente? Eu vou dar uns pitaquinhos só, porque ela que. Olha o gato ali atrás de você. O seu gato acabou de passar ali. Ele acabou de pular. Se a mesa balançar assim, ó, é porque ele pulou na mesa. É porque ele gosta de Aquela ficar... casinha ali é a casinha de gato que tem ali atrás, aquela casinha marrom? É, Ai, que e os gatos bonitinha! estão ali. Então, e essa casinha, ela vira uma caminha. Então, o calor, eles deitam em cima e ela baixa, vira Ai, uma caminha. adorei essa casinha aí. É muito... E eles ficam, É às vezes boa, ficam... né? Ô, gente, ó, essa live aqui vai ser. Depois eu vou subir ela lá no canal de Jaguelf. Sigam o perfil da Gabi aí, tá? Porque ela posta quase todo dia. Todo dia você posta, né? Dicas de inglês e tudo mais, né? E, Sim, claro. Gabi, apresente-se. Fale um pouco da sua jornada, da sua trajetória aí como professora de inglês. Vamos lá, Para o deixa eu. pessoal te conhecer. Tem muita gente te conhece aqui já, né? Mas quem não te conhece, para as pessoas saberem. É que eu sou muito famosa, né? Nos comentários. A gente sempre fala uma da outra, né? Então, É, as pessoas já sabem quem é, não preciso nem ficar dando muitas explicações. Mas vamos lá. Então, meu nome é Gabriela, Teacher Gabi, para quem quiser, quem se sentir mais confortável. Tem gente que não gosta de me chamar de Gabriela, sabia? Às vezes é mesmo? eu tenho uma aluna que é minha amiga há muito tempo, e aí na aula ela me chama de teacher. Eu acho engraçado essa questão de como a gente trata as pessoas em ambientes diferentes, né? Aí, o que acontece? Sou professora de inglês desde 2005. 2005 comecei a dar aula de inglês. Faz tempo, faço umas contas. A gente parece muito jovem, né, Lígia? Mas aí, É. quando eu paro Ainda para mais com fazer... filtro, né? Sou professora de inglês desde 2005 e eu preferi seguir o caminho de professor particular, de profissional autônomo, por algumas crenças.
A gente já deu aula em escola, ali já também passou por todos esses campos de atuação em escolas de idiomas, em escolas regulares, de ensino regular, a Lígia deu aula em faculdade, eu nunca dei aula em faculdade, mas a gente sabe que, infelizmente, o ensino no Brasil não é levado a sério, então o nosso trabalho é meio que deixado de lado, a gente não vê frutos do nosso trabalho. É, Verdade. dando nem em escolas de ensino regular, nem em escola de idiomas, nem em faculdade. Às vezes a pessoa fala, você dá aula na faculdade é mais tranquilo, né, Lígia? Mas você tá aí pra... Nem- Só que não, né? E aí, hoje em dia, então, com o advento da pandemia, né, tudo se tornou online. Então, eu dou aulas online todos os dias, focada especialmente para adultos, não dou aula para crianças. Então, quando a pessoa fala para você, eu dou aula para crianças, adolescentes, adultos, idosos, business English, inglês geral, inglês para tudo, você já dá uma desconfiada, né? Porque a metodologia é totalmente diferente, a Sim. abordagem é diferente. Então, o meu foco é para adolescentes, a partir de 13, 14 anos, e adultos. Certo. E você dá aula, ela dá aula, gente, tanto particular, VIP, para uma pessoa só, né? Quanto para grupos também, né? As duas modalidades. Existem prós e contras em ambas as modalidades, e aí depende de cada um, do seu objetivo, do seu intuito, para saber o que vai ser melhor para você naquele momento, o que se enquadra melhor. Eu já fiz aula de idiomas particular, já fizemos em Uhum. dupla francês, eu já É. fiz em alemão, então todos eles me trouxeram benefícios e tinha outras coisas que falavam, era melhor do outro jeito. Mas Uhum. ambas as modalidades são muito boas. A gente sabe que o aprendizado depende muito mais do aluno do que dos outros ambientes, né? Dos outros Sim, fatores, quer dizer. verdade. É mesmo. Então, e essa live aqui hoje é sobre as dificuldades que a gente vai ter que a gente encontra no dia a dia, que a gente vê, principalmente nos alunos, e nós que somos alunos para sempre, né? Quais Uhum. são as dificuldades do aprendizado de uma língua, no caso do inglês? O que você acha, Lígia? Olha, eu acho o seguinte, na época que eu aprendi, que não tinha nem internet, e a época que você aprendeu, que foi o começo da internet, né? Era muito mais difícil. Hoje em dia você tem muitos recursos para aprender inglês. E até de graça, se a pessoa quiser e tiver tempo livre. É que assim, o de graça requer uma organização. Então, às vezes, o material que está de graça disponível não quer dizer que você vai conseguir aprender com ele por questões de sequência didática, de organização mesmo, né? Perfeito. Então, eu percebo assim, as dificuldades mesmo, né? Posso estar errada, é muito mais relativo a questões psicológicas de insegurança do que não tem material, eu não consigo, né, achar material real de língua inglesa. Né? Quando eu comecei a aprender inglês, gente, eu ia no aeroporto de Guarulhos para conseguir comprar uma revista, né, um material real, genuíno mesmo, uma fonte genuína, escrita em inglês. Não tinha internet, não tinha essas coisas, né? Então, acho que, assim, dificuldades técnicas não tem tanto hoje em dia. Porque você vai ter aplicativo, você vai ter canais, você vai ter mil coisas. Agora, talvez insegurança, medos, falta de alguém para praticar a conversação, que chega num ponto do aprendizado que você tem que conversar com as pessoas. Não adianta você só ficar lendo as coisas, né? Então, talvez isso seja as maiores dificuldades, né? O que que você acha? Você tocou nesse ponto aí. Eu fiz uma lista aqui das 5 maiores dificuldades. Quando a gente preparou a live, eu fiz a lista com as 5 maiores dificuldades que eu encontro, que eu vejo nos alunos, com todos esses anos de docência. E eu fiz uma que bônus, que a gente vai deixar para o final, claro. Mas, dentre essas 5 dificuldades, eu coloquei duas como sendo técnicas. Porque Uhum, elas têm as mesmas dificuldades, né? As dificuldades se repetem. E uma delas, a que eu coloquei primeiro aqui, as duas primeiras são técnicas. A tá. primeira é a questão da escrita, que tem o reading e o writing interligados, né? Então, a pessoa que tem dificuldade de ler e entender, e a pessoa que tem dificuldade de escrever, de produzir. Uhum. Então, por que você acha que a pessoa tem dificuldade de ler e escrever? Porque a mesma pessoa vai ter dificuldade em ambos. Se ela tem dificuldade em ler, ela vai ter dificuldade em escrever. O que você acha?
Concorda? Acho que sim. Porque assim, né, a leitura é uma atividade que a gente fala de input, né? Você lê, você absorve alguma coisa. Escrever, você tem que produzir alguma coisa que está lá no seu âmago e colocar aquilo para fora. Se a pessoa não lê direito, ela não vai escrever direito. Não adianta, né? Exatamente. Então, para vocês que estão assistindo e não sabem do que a gente está falando de input, os idiomas, eles são generalizados em quatro habilidades. E dentre essas quatro habilidades, duas são de input, são de absorção, onde você recebe informação e absorve, e duas são de output, que são de produção. Então, a leitura, onde você lê algo escrito e absorve, entende, e o listening, que a gente fala que é a compreensão auditiva, você ouve e absorve. São as duas de input. E as duas de output, cada uma está relacionada a um input, né? Então, qual é relacionada ao reading? É o writing, a escrita. Então, se você não sabe ler, você não vai saber escrever. Né? Isso é claro em qualquer idioma. Se você não sabe ler o português, como você vai escrever? E Uhum, o output do listening, né? Se você não ouve bem, você não vai conseguir falar bem. Como você vai exatamente. produzir, você não consegue nem entender e absorver. Então, essas quatro habilidades, elas ficam interligadas dessa maneira. E aí, a dificuldade de quem fala, ai, teacher, eu não entendo, eu leio, mas não compreendo, ou pior, não consigo escrever. Então, essa dificuldade, ela já é um pouco mais, um pouco menor do que as outras que a gente vai falar em seguida. Por isso que eu coloquei ela primeiro. Mas elas existem. Essas dificuldades existem. E o que fazer quando você não consegue escrever bem ou ler bem? Deixa eu pensar, o que que a pessoa faz, hein? Meu Deus. Ah, mas Bom, ó, vamos tirar que se a pessoa tiver dislexia, por exemplo, ela vai claro, ter uma dificuldade específica, ela tem que procurar um psicopedagogo aí para, né, lidar com essa dificuldade. Agora, se não tiver essa dificuldade, né? hã? Falando de neurotípicos, pessoas que não têm nenhuma dificuldade, nenhuma neurodivergência, nenhuma dificuldade atestada por médicos, o que você acha que pode acontecer com uma pessoa que ela. O que a gente pode fazer para essa pessoa que ela tem dificuldade de escrever, de colocar no papel o que ela está pensando? Às vezes ela consegue até criar um raciocínio em inglês, mas não consegue transformar aquilo em um bom parágrafo, uma boa escrita. Basicamente, o que a gente vai falar para quase todos eles, todos os problemas, mas a prática vai levar você, não à perfeição, porque não existe, mas a melhorias. E como você vai praticar o reading e o writing? Como você, como você pratica a leitura no português, Lígia? Vai Então, ler por... tá um exemplo muito fresco aqui, porque o Paulinho está aprendendo a ler e escrever, né? O meu filho tem 5 anos e ele está lendo, assim, é assustador porque ele está lendo. Então, é o quê? Pegar livrinho, ele já conhece as letras. Primeira coisa, conhecer as letras. Depois, Uhum, conhecer as sílabas. Depois, ir conhecendo palavras, né? Depois, pequenas frases. Depois, pequenos parágrafos. A coisa é uma gradação. Gradativamente você vai aumentando ali, né? A leitura. O Paulinho já está conseguindo ler frases, mas ele começou lendo palavras. Em inglês, eu acho que identificar pequenas palavras ao longo do texto, pode até ser os cognatos, caso, né? exatamente. É uma técnica de inglês instrumental. Você pode ir circulando os cognatos, por exemplo, né? Cognatos, gente, palavras parecidas com as palavras do português, né? Sei lá, eu acho que é isso. E começar a ler os livros, ninguém vai pegar. Gente, vocês não vão pegar um Shakespeare para ler em inglês de primeira. Você tem que pegar aqueles livrinhos facilitados, de historinhas mais infantis, para você se acostumar, inclusive, né, com o idioma. Porque o idioma não é só palavras diferentes, tem algumas estruturas que são diferentes também, né? Então, acho que a leitura, o máximo que você puder ler, textos diversos, pequenos, para você não desanimar, já vai ajudando. O que que você acha? Exatamente. Então, o que é recomendado? Que você leia pequenos textos, comece por um parágrafo, né? Leia um parágrafo hoje, tente entender um texto pequeno. E hoje em dia, foi o que você disse, na internet a gente consegue. Então, os meus alunos, desde o primeiro nível, eu envio textos, tem textos facilitados em diversos sites da internet. Tem alguns que são como preparações de aula, assim. Eu tenho o texto, tenho o vocabulário, tenho as perguntas do texto, e o texto fala de algo. Tem um site que eu gosto muito que pega notícias
do dia a dia mesmo e transforma com palavras que o aluno daquele nível conseguiria entender. Então, as Uhum. notícias são organizadas por níveis. É muito legal. E eu tenho passado bastante para os meus alunos para essa questão da leitura. Porque você precisa realmente entender as estruturas do idioma e não ficar fixando em palavras. A pessoa que decorar o dicionário, ela não vai saber falar inglês. Não mesmo. Não adianta Assim, decorar as palavras, não é não isso. adianta, você precisa compreender o que está no contexto. Quantas e quantas vezes a Lígia fala inglês fluentemente, ela foi professora há muito tempo. Quantas vezes, Lígia, a gente já passou por palavras que a gente desconhecia em textos e a Não é gente não normal, sempre. né? Mesmo em português tem palavras que a gente não sabe. Exatamente. Então você precisa tentar conhecer o contexto, reconhecer o contexto do que aquele texto está falando e procurar entender, né, as palavras, anotar ou fixar as palavras que você já conhece, para que aquelas palavras consigam fazer um sentido geral. Uhum. Então, o que a gente fala É. de antecipação também, né? Quando você antecipa o que está para acontecer. Você entende uma parte, a outra parte você não entendeu, mas você já imagina que aquilo deve estar falando sobre a consequência do que foi dito antes, ou vai Sim. falar, vai dar um argumento do que. Porque você está acostumado a ler. Então, se você Uhum. lê em português, você vai conseguir ler em inglês, óbvio, É. das devidas E um proporções. adendo aí. Quanto mais você ler na sua língua materna, né? Quanto mais você for um leitor mesmo, mais facilidade você vai ter para aprender idiomas, tá? Qualquer idioma que seja. Então, hoje em dia, as pessoas têm desprezado muito a leitura, né? Ah, porque é chato ler, porque não sei o quê. Não estou falando que você tem que ler livros da literatura, não é isso. Mas o hábito da leitura vai abrir muitas portas para você, dentre elas, né, o aprendizado de língua estrangeira, com certeza. Sim. E aí, a escrita vem por consequência. Então, como você vai estruturar eu acho que a maior reclamação que eu tenho de dificuldade dos alunos é, teacher, eu não sei fazer, montar a frase. Eu até sei essa palavra com essa, com essa, com essa, mas eu não sei a ordem. Isso você vai pegando. Eu quero fazer aula de conversação, eu não quero gramática. Você precisa entender a É um estrutura. clássico isso. Não, não tem como você conversar sem saber a estrutura de um idioma. Você vai falar tudo o contrário, tudo errado. Uma coisa que você não quer falar e você fala, né? Porque você não conhece a estrutura do idioma. Então você precisa sim dessa estrutura na sua cabeça, porque senão você não consegue realmente produzir a Você vai frase da tirar da onde, criatura? Quando a pessoa vinha para mim e falava, eu já fiz gramática na escola, eu quero só conversar. Eu pensava assim, criatura, você vai tirar da onde? Da onde que vai sair as estruturas, frases prontas, né? Eu ficava olhando para a pessoa assim, passa um monte de coisa na nossa cabeça, mas você não vai falar isso pro aluno, né? Mas eu pensava, gente, como as pessoas se iludem e a propaganda que ilude as pessoas, né? Aprenda inglês em 30 dias. Aqui é muito fácil, venha para a nossa escola que a gente vai fazer brincadeiras com você e você vai aprender, né? Então, realmente, as pessoas se iludem. então, essa ilusão de aprender sem o livro, aprender sem a gramática, aprender sem esforço algum, ela acaba com o nosso trabalho, né? Uhum. Porque se você procurar profissionais sérios, Uhum. você vê que não existe isso, gente. Procure profissionais sérios que você conhece, o resultado do trabalho. Porque eu mesma não conheço ninguém que teve esse milagre, que É, aprendeu inglês em três e as meses. pessoas, eu lembrei de uma aluna que falou assim, mas a pessoa que mora nos Estados Unidos, ela não consegue aprender? Claro, criatura, ela está lá 24 horas por dia, o dia inteiro recebendo inputs em inglês, né? Tudo que ela Exposta. vê na televisão, as pessoas, as placas das ruas, o mercado, é tudo em inglês lá, né? Então é óbvio que ela vai aprender, nem que for por osmose mesmo, na marra ela vai aprender, e pode demorar muito tempo. Não é assim, uma semana de Estados Unidos que você vai aprender a falar inglês, não é assim, né? Agora aqui, as escolas que prometem reproduzir esse ambiente de imersão, é difícil, gente, não é tão sim, uma coisa tão simples assim, né? Não, ainda mais para pessoas adultas que trabalham e têm uma vida e não podem dedicar Exatamente. o dia todo, todos os dias do seu para o aprendizado do inglês. A gente sabe que é a realidade, né? Você, Uhum. infelizmente, a pessoa que já é adulta e precisa aprender inglês, na maioria das vezes ela tá ali, ela tem o trabalho dela, ela tem a casa, tem os filhos, tem a família, tem outras coisas para fazer. Então, a gente precisa otimizar aquelas 2, 3 horas de aula por semana que ela vai ter, 1 hora que seja, mas
juntando com o seu período de estudos fora da aula, que é muito importante, ainda vou falar disso, para que aquilo se concretize em um aprendizado de fato, né? Verdade. Não adianta a gente falar, vai aprender em 3 meses. Como? Nem se você ficar de 24 horas por dia aprendendo inglês, você não vai conseguir aprender em 3 meses. Nem quem tá lá, e nem quem tá em lugar nenhum. Pode ter uma exceção de um gênio lá que conseguiu, tá, gente? Mas é exceção, não é a regra, né? Exatamente. Não é a regra. Mas, então, essa questão de escrever, da escrita, do writing, a dificuldade do writing é porque você não está habituado a ler em inglês. Então, você não tem aquele input, você não absorve, aquilo não fica automático para você. Então, quando a Uhum. criança aprende a falar português, ela ouve tanto que ela acaba repetindo. A escrita Sim, vem da onde? Da leitura. Então, se você lê aquela frase muitas vezes, você vai automaticamente saber que a estrutura de uma pergunta vem com o verbo auxiliar no começo. Enfim, você está na aula, você vai ter aquele exercício de gramática e tem os exercícios de fixação, para você automatizar aquela estrutura na sua cabeça. E após isso, você vai colocar em prática. Então, como você vai escrever bem? Praticando essa questão da escrita. Os livros sim. didáticos, gente, eles são escritos por pessoas que estudam muitos anos. Eles não são ali, não estão ali para ocupar o seu tempo e pegar o seu dinheiro, né? A gente até já foi em vários eventos com escritores, Autores, é. né, autores. A Dizal, que é uma grande livraria focada em livros, livros didáticos e não didáticos para aprendizado de idiomas, né, Lígia? A gente sempre É. promovia, estava sempre lá. É muito sério o trabalho, né, de quem produz o material. Então não é assim, ah, tá ali, para que serve o material? Para que serve o livro? Ah, o livro é só para tirar o seu dinheiro? Não é. Aquilo tem um Não, não propósito. mesmo. É, tudo tem um propósito e as pessoas estudam muito, né? Jéssica, boa tarde. Um beijo para você. Então, esse era o primeiro tópico. E o segundo tópico era realmente a questão da pronúncia, da fala, do listening, do speaking, que são as outras duas habilidades. Essa aí vai pegar. Por que você acha que as pessoas têm É. tanta dificuldade, Lígia, em falar inglês? Então, eu acho que tem assim, né? A gente tirando, né? Se a pessoa tem algum problema de dislexia, né? Afasia, tem um monte de problemas motores da fala. Tirando isso, eu acho que a primeira crença que tem é inglês é difícil. Meu Deus, como falar inglês é difícil. Você fala de um jeito e escreve de outro, porque é difícil, porque é difícil. Quando a pessoa põe na cabeça aquela crença que é difícil, já vai ser um tormento o aprendizado. É diferente? É diferente, mas a gente tem que se acostumar com as coisas diferentes. E podemos garantir aqui para você, gente, que a língua portuguesa é muito difícil. Você só acha fácil, meu querido, minha querida, porque você nasceu aqui no Brasil e fala português do Brasil, que é uma das línguas mais difíceis que tem, né? O inglês, perto, gramaticalmente falando, de estruturas e até de vocabulário, né? É muito fácil comparado ao português, né? Não é uma língua dificílima. A dificuldade de pronunciar as palavras pode ter? Pode. Tem fonemas, sonzinhos que você não vai conseguir repetir, porque não fazem parte né, dos fonemas da língua portuguesa? Tem, mas tudo tem jeito nessa vida. É só questão de se esforçar, né? Por exemplo, o TH. A gente não vai, eu e a Gabi, nós somos brasileiras. A gente pode chegar até perto da pronúncia de um nativo, mas igualzinho, igualzinho não vai ser. Porque o nosso aparelho fonador, né, não se acostumou desde que a gente nasceu a usar aquele sonzinho específico, né? Mas dá para aproximar. Então, eu acho que tudo é questão de esforço e de pensar assim, é difícil? É, mas eu vou aprender, né? De ter uma confiança pessoal. Você não acha? O que você acha? Existe essa questão, já é o terceiro tópico. O terceiro não, é o quatro. O quarto tópico. Mas existe sim essa questão de, primeiro, você achar muito difícil, você coloca na cabeça que é difícil, você cria barreiras dentro de você. Mas a questão técnica mesmo, Lígia, de pronúncia, como você estava dizendo, do aparelho fonador, ela existe e ela é superável, né? Você tem que treinar. Sim. A nossa fala, ela é composta por diversos músculos. É como se você fosse para academia e fizesse um exercício novo. Toda vez que eu troco meu treino na academia, eu fico muito dolorida, porque são exercícios novos. Mesmo eu já estando indo para academia quase que diariamente por 2 anos.
Uhum. Por que que ainda fico dolorida? Por que que as pessoas ficam doloridas quando trocam o treino? Porque é um exercício novo, é um estímulo novo. Então é a mesma Sim. coisa na nossa boca. Quando você vai produzir um som novo, é difícil. Você não consegue, você tem que pensar. Quando você aprendeu a dirigir, você não ficava olhando para o câmbio, aí pensava que tinha que pôr qual marcha, aí vai trocar, aí olha no espelho, aí não sei o quê. A sua atenção está muito focada. Até que você automatize essas movimentações, esses pensamentos, essas ações, elas vão ficar automáticas. Então, a pessoa que não faz o TH, porque ela é brasileira e ela nunca precisou desse som, para vocês, quem às vezes pode estar aqui e não sabe o que a gente fala, o TH é um som que a gente não tem no português, e se eu não me engano, só existe na língua inglesa. Você põe a língua entre os dentes e assopra, né? Então, é um som, por exemplo, birthday, o aniversário. E deu uma travadinha aqui, gente. Será que foi Voltou. a minha internet que caiu? Oi, voltou? Me avisa se Acho voltou. que deu uma. Voltou, agora eu tô te vendo. Voltou? Será que é a minha? Menina, ontem choveu tanto aqui e caiu a internet várias horas, né? Uhum. Até. Mas hoje tava assim, de manhã tava meio oscilando, agora tá normal. Mas tô te ouvindo, pode falar. Aqui ventou Tô vendo bastante aqui ontem. no celular. Aqui ventou tanto ontem que acabou a energia por uns 10 minutos. Aí voltou a energia, mas queimou o aparelho da internet lá. Aí eu tive que entrar em Nossa, contato. O aparelho lá embaixo, né? Não o meu. O aparelho do prédio. Não sei como é. Mas enfim. Como eu estava dizendo sobre o TH, para quem não sabe, né? O TH, então você põe a língua entre os dentes e assopra. Então a palavra birthday, ela, né, tem esse THzinho no meio, várias palavras têm esse TH. É, e você não consegue fazer porque você não faz no seu dia a dia. Então, como você vai aprender a fazer esse TH? Treinando. Você faz. E você treina várias vezes para que aquele som saia direito. É, vamos dar o exemplo do Paulinho, Lígia. Ele não hum. tem problema de falar alguma letrinha? E, por Qual que exemplo, amarelo, o R ele não fala direito. é? Ele fala amarelo. Igual Hum, cebolinha, ele tem um negócio qual do você... L e do R. Amarelo, ele fala. E aí, o que que acontece na fono? O que que a fono faz com ele? Fazer ele repetir, tentar repetir o rã várias vezes, entendeu? Ela fica tentando mostrar, faz ele repetir mais lentamente. É todo um exercício muscular mesmo, né? Para ele fazer isso aí. Então, a pessoa que tem dificuldade em pronunciar as palavras em inglês, porque tem gente que não tem essa dificuldade, mas a pessoa que tem essa dificuldade de pronunciar, ela tem que treinar isso. Infelizmente, é aquilo que a gente fala desde que. Quando eu era criança, eu ouvia isso e eu detestava, né? Eu odiava física na escola. E aí eu só fazia a lição das matérias que eu gostava. Então, eu gostava de biologia, eu fazia toda a lição de biologia. Aí a de física eu copiava. Mas eu tava fazendo errado, porque eu tinha que praticar mais aquilo que eu tinha dificuldade, Lógico. né? Mas é o que a gente não quer fazer o que dá trabalho, né? Difícil. Mas Oi, tô ouvindo. acho que travou aqui pra mim. Peraí, deixa eu ver a minha internet. Eu tô vendo piscar duas internets em casa, gente. A Gabi é chique. Eu tenho, né? Tô falando aqui que você tem duas internets. Você pode até trocar de internet se você quiser. Então, porque como eu dou aula o dia inteiro, se Não uma pode ficar falha, sem. É. imagina, aí eu tenho que repor muitas aulas, porque, né, óbvio, o aluno não tem culpa, né, se eu tivesse Uhum. internet. Então, acho que vale mais a pena eu ter esse backup aí. Mas, então é isso, se você tem um problema de pronúncia, você vai conseguir superar esse problema treinando, praticando. E isso é como tudo na vida, Que né? nem É a que gente, por exemplo, lembra do francês, que a gente não conseguia falar o R gutural da garganta? Porque nunca na minha vida eu ia usar isso daí. Né? No sim, francês você tem aquele som do. Eu não sei fazer até hoje, tá? Diga-se de passagem que eu não sei fazer. Que é professeur, por exemplo, né? é, Olha, não faz direito. Professeur. é Dá para difícil, entender o que é, mas tá mal feito. E eu não vou sim. conseguir fazer perfeitamente, gente. Né? A não ser que eu É, treine. Eu posso treinar e me aproximar do nativo, mas igualzinho não vai ser, não. sim, isso acontece em qualquer idioma, você vai ter, no francês tem fala com o U, faz com biquinho. Sim, é um som diferente, é similar ao o U com o I do português, mas não é idêntico, e a gente vai pegando.
Então, é difícil? Sim. E também é difícil quando as pessoas falam, eu não entendo nada que eles falam. Tem muita gente que fala, eu entendo, mas não sei falar. Mas tem também aquele que fala, eu não entendo nada que eles falam, porque eles juntam muito. Agora sim, Lígia, eu te pergunto, você chega em alguém e fala assim, oi, como é que você está? Ou você fala, oi, como é que você está? A gente Parece fala emendando as palavras, é a fala natural, né? uma palavra só, como é que você está? Como é que você está? São 5 palavras e a gente fala como se fosse uma só. A Uhum. gente não percebe porque é natural, assim como para eles é natural juntar, e para a gente também é. Então a gente tem que estudar é, esses linking sounds, né? Essas palavras que se ligam, esses sons que se ligam naturalmente na língua deles, para que você consiga entender. Aqui ele falou um going to, que virou gonna. Por que virou gonna? Porque ele juntou o going com to. É assim que faz. É assim que eles falam. Não adianta você falar, mas eles falam tudo, não dá pra entender. Aceita. Aceita que é assim. Se você não aceitar, você não vai Aceita conseguir. que dói menos, né? Exatamente. Então presta atenção, treina o seu ouvido. Em francês é muito pior, gente, garanto. As elisões no francês, lembra na aula? Nossa, que sofrimento que era. Eram muitas palavras tudo junto, assim. Gente do céu, era um sofrimento, Em todas né? E as. fazer o quê? Vai ter Você- isso daí mesmo. Sim, quando eu fui viajar para. Às vezes a pessoa fala, porque no espanhol eu me viro. Não se vira, não. Não se Uhum. vira. A gente fala espanhol, eu fui viajar, tem uma hora que dá uma bugada, assim, porque fala rápido mesmo. Você vai falar com o Sim, nativo, fala rápido. é verdade. Gente, E. o Oswaldinho, deixa eu só falar. Oi, Oswaldinho, boa tarde para você. Ele entrou e deu bom dia. O Oswaldinho é nosso amigo, foi amigo da minha mãe, é amigo da minha mãe, da minha tia, e ele é um brasileiro que mora nos Estados Unidos já há uns 40 anos, né? Você fala, uns 40 anos já, porque acho que ele tem o quê? O Oswaldinho deve ter uns 55 anos. Olha, ele vai ficar feliz agora, hein? Ah, é. Né, Oswaldinho? Ele tem 55 anos, então ele mora lá nos Estados Unidos uns 40 e a gente convidou, ele vai convidar, você falou com ele já, para ele vir fazer live com a gente aqui contando Ai- como é que Ainda não, foi. mas vai ser uma Então, live ó, em breve. está convidado, Oswaldinho. Estamos te convidando aqui para você vir fazer live com a gente, para você contar a sua história, as suas dificuldades, né, de mudar para os Estados Unidos há tantos anos atrás, as dificuldades com a língua, né, com o idioma. Então, está convidadíssimo, hein? É isso É aí. isso aí. Breve você, quando você puder, você avisa que a gente vai te chamar para essa live. Vai ser super legal. É, vai ser mesmo. Porque ele tem essa vivência para contar pra gente, assim, de como foi superar Se esses acostumar, né? É, realmente, com um novo idioma, com tudo que ele passou lá. E, e hoje as pessoas não dizem que ele é brasileiro, né? Porque são muitos né, anos. Aí sim. verdade. Mas também, Lígia, a gente tem outro exemplo. A gente tem o exemplo do Hum, Oswaldinho, que foi para lá e é um americano. Ele nem português fala direito. Mas, quando ele vem pra cá, ele fala português tudo, começa a falar português, aí já emenda no inglês enrola tudo, né? e É, tudo esqueceu o português. Mas, e a professora Mary de espanhol, lembra dela? Que morava aqui lembro. no Brasil há 20 anos. Esses dias eu falei com ela, o sotaque é o mesmo, ainda está com Uhum, sotaque de latina. A professora Celeste, que veio de Portugal e ainda tem sotaque de Portugal. O que que acontece é. com essas pessoas, então? Acho Não que é aprendeu? filtro afetivo. Não, eu acho que a pessoa aprende, mas também é uma coisa afetiva de não querer se distanciar das raízes, né? Exatamente. Porque pensa, a Celeste mesmo, ela mora aqui no Brasil faz o quê? Uns 40 anos e ela fala português de Portugal mesmo, né? Foi nossa Uhum. professora na faculdade, ela dava aula de literatura portuguesa. Eu acho que é uma coisa afetiva, da pessoa não querer perder o contato com a terra natal, eu acho. Sim, tem isso. Isso aí já é uma questão mais psicológica, né? Não cabe muito a nós o julgamento. A gente não, ali já até cursou psicologia, não terminou na faculdade, mas a gente teve psicologia na faculdade de letras, Uhum. uma matéria que nem se compara ao curso de psicologia. A gente Sim. entende um pouco que existe essa questão psicológica do aprendizado de línguas. Não só para a pessoa que tem esse filtro afetivo mesmo, né? Que tem essa nostalgia, enfim, essa não é uma nostalgia, mas um apego à sua terra natal, à sua língua natal e ao que todos os sentimentos que isso traz. Mas também outras questões psicológicas, que é o terceiro tópico. Existe uma Então, fala. vulnerabilidade social e uma vergonha, principalmente nessa questão de adultos que estão no ambiente de trabalho e não querem errar.
Você aprende alguma coisa sem errar, Lígia? Não. Você então falando um pouco de psicologia aqui? Imagina, as pessoas, a gente mais erra do que acerta, no começo principalmente. Chega um ponto que você tem uma maestria em alguma coisa, que daí você vai errar menos, que é bem o exemplo do carro. Quando a pessoa está aprendendo a dirigir, ela vai deixar o carro morrer várias vezes, vai passar vergonha no farol, porque o farol ficou vermelho, daí brecou, né? Daqui a pouco Uhum. ela solta a embreagem, o carro vai morrer, você vai passar vergonha. É normal, gente. O erro faz parte do processo de aprendizagem. Só que chega um certo nível que você vai errando menos, 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 né? Você vai tendo domínio daquilo lá. E aí eu tenho muitos alunos que, Lígia também já teve, que estão num ambiente de trabalho, numa empresa multinacional, que precisam do inglês, mas não Uhum. têm domínio da língua. Aí se encontram em uma situação que precisam usar, aí travam, aí já vem a parte mais psicológica, né? Travou, porque não sabe o que falar ali, tem medo de passar uma vergonha na frente dos colegas de trabalho, e E muitos os já me disseram, colegas esperam esse momento, né, de você fazer. Porque o ambiente corporativo não é fácil, né? Então o coleguinha ele tá esperando você errar para dar risada. Acho que pior do que isso, gente, é só tipo sala dos professores, né? Os outros professores de inglês ali, quando todo mundo eles começa a falar inglês, que a pessoa ela fica assim, te observando, esperando você cometer um deslize ali, né? Para rir de Pois é. você. Então, o ambiente corporativo é isso. Então, tem muita pressão mesmo. Você tem razão. Então, muitos alunos meus já falaram, ai, teacher, se eu fosse para lá, eu não ia ligar de errar, porque ia estar no meio de um monte de nativo, eles iam saber que eu sou brasileiro, e mesmo que eu Sou falar errado, turista, né? não Né? tem problema. Mas, ai, lá no meu trabalho não posso falar errado. Então, tem essa questão psicológica que a gente não tem muito como ajudar. Você concorda? O que a gente pode fazer é o quê? Te mostrar que não existe aprendizado sem erro, que ali errou, eu errei, todo mundo erra. É, você vai errar, não tem como você não errar. Até eu A escrevi um gente post. erra até hoje em dia, Sim, a gente não erra. é? Até hoje em Claro, dia. Não tem. A gente erra falando português, sim, muito. né? Então não tem como você não errar, você tá exposto a julgamentos, e pelo menos o que você tem que colocar na sua cabeça é que você está tentando, você está buscando falar um segundo idioma. Qual é a porcentagem da população mundial que fala um segundo idioma, Não é? né? Mas eu acho que o julgamento dos brasileiros com os outros brasileiros é muito maior. Então, eu Uhum. vejo que os alunos que participam de reuniões com outras, né, pessoas de outros países são mais acolhidos por pessoas de outros países e mais julgados por pessoas do próprio Brasil, por colegas Verdade, de... concordo. Essa questão do julgamento, ela é bem complicada porque tem que partir de dentro de você uma motivação, uma autossuperação de falar, foda-se, né? Mas Se o é outro... mesmo. É o foda-se se o outro me julgar. Não tem outra palavra aqui, porque você tá ali batalhando para aprender. Você está dando o seu Sim. melhor. E se você falar errado, qual o problema? Você vai tentar se corrigir. Não vai acabar, o mundo não vai acabar. Você não vai ser Mas é mesmo. demitido por falar uma coisa errada, né? Não é A mesmo? não ser... O meu, quando eu comecei o canal em inglês, ele tá meio abandonado agora lá, né? Mas quando eu comecei o canal de tarô em inglês, eu pensei, eu vou errar mesmo. E daí? Tá, eu vou errar, se eu errar, eu corrijo logo em seguida. Caso eu tenha percebido que eu errei, porque eu posso errar e nem ter percebido que eu errei também, né? Vou Uhum. deixar de fazer um negócio? Porque, ai, que eu não posso errar, porque não sei o quê. Errar a gente erra, gente, não tem problema. Não, e não tem como ser perfeito, não tem como não errar. Sim, É verdade. isso. E a gente erra um pouco menos. Então, o quarto tópico é pouca exposição ao idioma. Então, essa é uma dificuldade muito grande do brasileiro, porque a gente não tem exposição ao inglês o tempo todo. Uhum. Tive uma colega de classe de um curso que eu fiz há pouco tempo atrás, era um curso para professores de inglês mesmo, e ela é professora, ela é brasileira, o marido dela é alemão, ela foi morar lá, e ela falou que lá na Alemanha é como se o inglês fosse o primeiro idioma. Não é, mas é como se fosse, porque todo mundo fala, né? Então já Uhum. tem na escola pequena, mas coisa que funciona, né? Então as pessoas falam em casa, todo mundo fala inglês na Alemanha. E lá a exposição é muito grande, porque é normal você ir em qualquer lugar na rua e ver as pessoas falando inglês. O que não acontece no Brasil. Então a gente não Verdade. tem uma exposição de fato. Ah, mas assiste filme, mas não presta atenção, porque a legenda está em português.
E cada vez mais eu vejo as pessoas tendo preguiça. Então, tem a opção de ver o filme em inglês, Coloca o áudio em português. a pessoa assiste em português, tudo dublado. Ah, é porque eu tô cansado do trabalho. Ah, não quero ficar lendo a legenda. Ah, não sei o quê. Só que você precisa se expor ao inglês. Se você não se expor ao Sim. idioma, como você vai aprender, de fato? Então, existe uma convenção, que é o CEFR, que é Common European Framework of Reference, que é uma convenção de quanto tempo de estudo você precisa dedicar, claro, isso tudo é uma média, quanto tempo de estudo você precisa dedicar para você passar de um nível para o outro. Então, a gente tem o Uhum. A1, B2, B1, B2, C1, C2 para todos os idiomas, C2 sendo o proficiente. Quantas horas de estudo, de exposição ao idioma você precisa? Então, não é nada assim, ai, vai aprender com 3 meses. Não, você precisa se expor ao idioma. Quanto mais você aprende, Sim. quanto mais você se expor ao idioma, expuser, olha lá o erro do Expuser. português, tá Tá vendo? vendo, ó? Somos nativos do português, falamos português fluente e erra a conjugação, Formadas gente. em letras, hein? Formadas em. E quanto mais você se expuser ao idioma, mais você vai aprender com mais Sim. facilidade, mais rapidez. Então a gente tem esse problema de falta de exposição. A gente não tem coisas em inglês o tempo todo. Muito menos se você for aprender um outro idioma, né? Francês, Uhum. espanhol, Ah, nossa, daí. né? Quando eu comecei. Gente, fiz 2 anos de alemão, não sei nada. É muito Ah, mas difícil. é muito difícil mesmo. É muito Isso. E difícil. a gente não tem exposição nenhuma, não tem nada em alemão. A gente não vai assistir um filme em alemão. A gente não vai ouvir uma música em alemão. Então, quanto mais você tiver essa exposição, você tiver essa imersão no idioma, com mais facilidade você vai conseguir memorizar as coisas, né? Porque tudo é uma questão de memorizar. Quem fala, é porque tem que decorar, não sei o quê. Tem, né? A lista dos verbos irregulares você vai ter que decorar mesmo. Fazer o quê? Lígia, a gente toca. Vamos fazer uma analogia aqui. Existe jeito de você tocar uma música se você não decorar a formação dos acordes, seja no violão, seja no teclado. Existe isso. Não. Ou precisa decorar. Tem coisa que tem que decorar. Tem uma vertente, sei lá, uma modinha aí que, é porque decorar. Tem que decorar, tem coisa que tem que decorar, não tem jeito. É. Não, E não você sabe é? que essa moda tá no tarô também, que você não precisa estudar tarô, você vai tirar de dentro do seu ser o significado de 78 cartas, porque você é bom, né? Você sabe que você é bom. Então você vai sair de dentro de você, da sua sabedoria interna, 78 significados. Basta você Ah, tá. respirar, entendeu? Então, é engraçado que esse negócio do jeito mais fácil, de tudo sem esforço, né? Tudo sem dedicação e rápido, como vai indo para tudo quanto é lugar isso, né, gente? Né? Como E as pessoas se iludem. as pessoas se iludem, exatamente. As Como pessoas pode, né? gostariam que aquilo fosse verdade. E eu também gostaria, eu falo para todos os alunos, se eu tivesse um método mágico, uma pílula, eu ia vender por muito dinheiro, eu ia estar rica. E Sim, quem produz isso ia estar muito rico. A pessoa ia estar em todos os outdoors, a pessoa ia estar no Guinness, vendendo um método mágico de como falar inglês em 3 meses, entendeu? sim, Não existe isso. Infelizmente, não existe. é verdade. Você precisa se expor ao idioma, você precisa estudar, você precisa memorizar, você precisa praticar e você vai errar até você aprender. Você pode acelerar o processo caso você more num país que fala inglês. Porque Isso se você. você sair na rua para conversar com as pessoas. Não adianta você morar na Inglaterra e ficar trancado em casa o dia inteiro e não falar com ninguém. Daí não vai adiantar nada, né? Mas você Quantas, pode acelerar o processo, mas mágica ninguém faz, gente. quantas pessoas eu poderia citar aqui, ó, nomes, não vou porque eu não vou expor as pessoas, mas que eu conheço pessoalmente, que foram para fora, eu vou para fora para aprender inglês. Aí a pessoa acaba fazendo o quê? Indo trabalhar. Aí consegue o trabalho. Só que qual é o tipo de trabalho? Às vezes a pessoa vai fazer faxina, a pessoa vai fazer alguma coisa que não tem contato com o inglês. A pessoa mora numa república com um monte de brasileiros, porque é a mesma cultura, é mais fácil mesmo você Uhum. dividir um apartamento lá com pessoas que são da mesma cultura que você. Aí a pessoa não põe o inglês em prática, porque a pessoa tá ali ou em casa,
sai no rolê com os amigos brazuca, né? Pra ter aquela. Eu até entendo, Vai sente pro falta. Brazilian Day. Pois é, e aí a pessoa não tem exposição nenhuma. Passa 3, 4, 5, 6 anos fora. E isso aqui, ó, tô falando, não é exagero. A pessoa volta pra cá, eu vejo a pessoa falar inglês e eu falo, gente, não é possível. Porque a Ou pessoa então não a adianta. pessoa ela aprende a falar coisas específicas do gênero dela. Por exemplo, se eu trabalho no McDonald's, Uhum. eu vou saber falar o nome dos hambúrgueres, perguntar se a pessoa quer coca com gelo ou sem gelo, se a pessoa tem, sei lá, vai pagar com cartão ou vai pagar com dinheiro. Esse tipo, né, dentro do gênero lanchonete, as conversas que podem ocorrer numa lanchonete, a pessoa domina, porque ela vai repetir aquilo todo dia. Mas dela conseguir falar sobre os problemas da poluição na cidade de Nova York, ela não vai conseguir falar sobre isso. Não. Porque ela não vai ter nem o vocabulário, ela não vai ter, né, instrumentos mesmo para falar. Porque a pessoa fica lá se isolando, né? Então não adianta nada. Tem que O ter Oswald, um. olha, ó, falou tudo, Gabi. Porque ele deve ter contato com muita gente que foi pra lá, né? Brasileiros. Você pode comentar aí, Oswaldinho, pra gente ter mais embasamento. Mas deve, com certeza, conhecer pessoas que foram, não se esforçaram para, né, para Né? poder ir, ficaram convivendo lá com brasileiro, 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 e deve estar lá por muitos anos sem falar inglês muito bem, assim, Né? né? E isso acaba trazendo problemas para a própria pessoa, mesmo que ela more fora. Ela é vista como, ah, não vou contratar esse aqui que nem fala direito, né? Então, Uhum. isso pode acarretar problemas para a pessoa. E se ela voltar para o Brasil, quem volta para o Brasil dessa maneira, a pessoa, assim, ela perdeu uma oportunidade muito grande, né? Tava lá, podia ter melhorado, mas acabou Uhum. indo pelo caminho mais fácil, que é conviver com os brasileiros que você já conhece. Então, isso Verdade. acontece com muita facilidade. Então, fica uma dica para quem algum dia for fazer um intercâmbio, alguma coisa assim, procure não ficar junto com os brasileiros, né? Não o tempo todo, pelo menos. Você fala isso, daqui a pouco alguém vai falar que você é, como é que fala? Xenofóbico? Vai falar, ah, eu já vi xenofóbico, vou te acusar de alguma coisa aí. Mas Eu não é, o entendo. pessoal entendeu, né? Não é que você vai fugir de brasileiro, gente. É Não, mas é você procurar conversar com outras pessoas, né? para você melhorar o seu aprendizado do idioma. Porque como você vai aprender Sim. inglês falando português? Aí não, Você a sabe matemática que não bate, né? A conta não bate. eu lembrei de uma aluna que eu tive em 98, 97, 98. Eu estava na faculdade. Uhum. E ela fazia aula comigo e tal. Daí o pai dela, certa feita, o pai dela virou e falou assim: Eu vou pagar para ela ir para o mês de julho, todinho para a Inglaterra, para passar um mês inteiro lá fazendo curso e convivendo na Inglaterra. Porque, falando na minha cara, eu acho que é muito mais investimento do que pagar aulas para você. Eu falei: Tá bom. A menina foi, era uma menina de 16, 17 anos, né, adolescente, foi, ficou um mês na Inglaterra, voltou, não falava nada. Né? Como é que a gente explica isso? Como que Não é? explica? Não é? Foi lá, fez aula intensiva, não sei o quê, mas eu não sei se ela saiu, se ela conversou com as pessoas, se ela assistiu televisão em inglês, entendeu? A gente não sabe, né? E também um mês é uma. Tem muita gente que tem a ilusão do intercâmbio, não tem, Gabi? De, Tem. eu vou um mês lá, eu vou e vou conseguir dominar, né? Deixa eu pagar o intercâmbio. Peraí, que eu acho que o Oswaldinho escreveu aqui, ó. Deixa eu ver o que ele escreveu. Peraí, que eu tô chacoalhando a câmera, gente. Vê aí Ele se está ele. falando aqui, ó, com certeza, conheço muitos aqui. O meu sobrinho, por exemplo, não fala o nome, hein? O Oswaldinho, ele vai processar nós aqui, hein? Meu sobrinho, por exemplo, 7 anos aqui, não fala nada e é casado com uma americana. Caramba! Tá vendo? Já pensou? Isso daí já puxa o gancho pro interesse, que é o quinto tópico que eu fiz aqui Interesse no e motivação, né? interesse e É. motivação. Lígia, esses dias eu ouvi uma mulher falando uma coisa que falei assim, eu vou usar isso para sempre. Quando você tem que acordar de madrugada para amamentar, você é Hum. mãe, tinha um bebê há poucos anos atrás, o Paulinho tá com 5 anos, então você se lembra bem, é recente essa situação. Você tem que acordar toda noite, naquele começo, né? O bebê chora, para trocar a fralda, para amamentar. Vai fazer alguma diferença? Você vai ter. Se você reclamar, se você acordar de mau humor, você vai se poupar daquele trabalho? Não, vai ter que fazer de qualquer forma. Não é muito melhor você pensar assim: bom, vou ali, né? O nenê chorou, pô. Gostaria que não tivesse chorado, porém, vamos lá. Está chorando, tenho que resolver isso agora, né? Então, assim,
como você lida com com os seus problemas, isso interfere muito na resolução daquele problema. Então, se o Sim. inglês para você, primeiro, é um problema, trate como se não fosse um problema, porque você precisa fazer com que o seu cérebro goste daquilo, tenha pelo menos um mínimo de prazer para que você consiga aprender. Isso aí a Lígia também pode até falar um pouco mais, Com por conta da certeza. até tem toda uma linha de pedagogia afetiva que fala não só de você gostar do assunto, mas também gostar do seu professor, de você ter admiração Sim. pela pessoa que está te passando aquilo. Então, é um assunto bem amplo, mas que a gente pode resumir em gostar daquilo que você está fazendo, né? O que Sentir você... prazer até, né? Uhum. Se possível. Isso é uma questão psicológica e também fisiológica, uma questão uma questão hormonal. Se você sente um estresse, como diz a tia da Lígia, Zildinha, o nível de cortisol que vai estar no seu... Vai Vai, subir, né? a tia da Lígia sempre fala isso sobre o estresse e o cortisol. Mas ela tem razão, né? Se você tem momentos de alegria, felicidade fazendo algo, com certeza aquilo vai ficar mais marcado. Então, se você trata o seu aprendizado do inglês com mais leveza, pô, eu vou aprender aqui porque vai ser legal pra mim e tal, é melhor do que você ir pra aula de inglês assim, pô, de De inglês. novo, vou ter que ir. Ai, porque eu não consigo. Ó, Ah, é porque vida, ó, azar, né? sim. Então, essa questão psicológica, é, a gente precisa dar um jeito de arrumar, porque senão você vai passar anos batendo na mesma tecla, Sofrendo, sofrendo. pagando para sofrer. Sim, então se você precisa do inglês, por mais que você não goste, você tem que gostar de algo na sua vida, né? Você deve gostar de algo. Então, procure um interesse que você tenha em inglês. Quando a gente começou a aprender inglês, que foi o que a gente falou no começo, não tinha internet, a gente gostava de música. Então, Exatamente. a gente gostava de música em inglês. E isso foi uma motivação para que a gente fosse aprender inglês. Então, se você gosta de jardinagem, vai aprender sobre jardinagem em inglês. Se você gosta Sim. de aviação, vá procurar coisas sobre aviação em inglês. Então, Se você gosta coloque. de tarô, né? Tem tanta gente que me segue aí que gosta de tarô, vá ler os livros em inglês, pô. Tenta, pelo menos Quanto tenta. deve ter na internet, né? No YouTube, enfim, né? Tem Né, muita coisa. a internet é muito vasta, sobre tarô em inglês. Né? E aí a pessoa vai, aprende um dia uma coisa, outro dia outra coisa, e aí ela vai fazendo aquela ligação e aquilo vai se tornando mais prazeroso. Porque o Sim. inglês já não vai ser o fim, o inglês vai ser o meio, entende? Então, a Ih, minha vontade, travou. Agora voltou. Deu uma pequena travadinha. então, a minha vontade era cantar em inglês as músicas que eu gostava. Então, o inglês não era assim, eu quero aprender o inglês. Então, para você também, né, Lígia? Repete o que você falou, que travou aí um pouquinho. Porque o inglês, ele não vai ser, Ih, o, o inglês não vai ser o fim, vai ser o meio que você vai sim, o meio para você realizar alguma coisa. Exatamente. Ela está falando assim, né? Por exemplo, a língua, o instrumento, né? O como, né? Não vai ser tudo. Você quer aprender alguma coisa, você quer praticar alguma coisa que você sabe através do inglês, usando o inglês como uma ferramenta, né? Não é aprender inglês só para aprender. Você quer, tem que pensar, por que que eu quero aprender inglês? Uhum. Quando eu falar inglês, o que que eu vou conseguir fazer? Eu vou conseguir cantar bem uma música em inglês? Eu vou conseguir pedir lanche no McDonald's? Né? Eu vou conseguir assistir um filme e entender o que os caras estão falando? Né? Você tem que pensar qual vai ser a vantagem disso. O que que eu vou poder fazer com isso que eu estou aprendendo? Então, isso ajuda a te motivar. Sim. Então, o interesse que eu tinha era em cantar as músicas que eu gostava em inglês. Eu Eu queria também. cantar certo, e a Lígia também. A gente gostava muito de música, aí a gente começou a aprender a tocar um instrumento, enfim, e aí queria aprender a tocar e cantar, e essa era a nossa motivação. Então, Sim. se você tem a motivação de ganhar mais dinheiro, que é uma motivação, acho que motiva a todos, né? Então eu preciso aprender inglês para o meu trabalho, porque eu vou ser promovido, ou porque eu não vou perder meu emprego. Então, trate essa motivação de uma maneira que ela não seja um peso, um fardo para você. Uhum. Que ela seja Então, uma motivação mesmo, né? exatamente, que não que ela seja um sofrimento.
Tá certo, é E, isso e mesmo. tudo que E você você faz sabe, é gente, um objetivo, é né, Lígia? só. Oi? Tudo que a pessoa faz na vida tem um objetivo. Sim, com um objetivo, né? A música, gente, a música ajuda muito você a aprender inglês, porque você gosta de um cantor. Eu lembro o pai da Gabi, o seu pai tinha o quê? Uns 50 anos já, e começou a fazer aula de inglês porque ele gostava de músicas em inglês, e ele queria cantar as músicas e tal, né? Sim. Então, a música ajuda em mil coisas, né? Vocês sabem que eu amo. Mas para aprender inglês, é um drill agradável, que eu sempre falo, é um exercício de repetição de palavras e de estruturas agradável. E tanto eu quanto a Gabi, a gente deu a sorte do quê, né? De querer aprender inglês para tocar violão e cantar. Então, além de ouvir os cantores cantando ali, a gente prestar atenção na pronúncia, ouvir a música, tinha a questão da reprodução também, da gente tocar e cantar aquilo que a gente ouviu. Então, o aprendizado pegava o ciclo certinho, né? Isso ajuda demais, tá? E, Então, e e não é. eu ouvi um cidadão, um indivíduo falando na internet assim, né? Um sujeito. Não, porque aprender com música não dá certo, não, porque quando você for conversar com as pessoas ou pedir alguma coisa numa loja, você não vai pedir cantando. Daí você fala, gente, que argumento bosta esse, né? É Sim. óbvio que você não vai pedir cantando, né, cidadão? Mas você tem estruturas, tem palavras para que você consiga montar uma frase similar, né? Você pode se utilizar sim das estruturas e das palavras que você aprendeu na música para pedir uma coca sem gelo, se você quiser, entendeu? Exatamente. Você vai utilizar porque tudo é questão da São repetição. modelos, né? E São você drills, vai são modelos. são drills. Você vai repetir tanto aquelas estruturas, aquelas palavras, aquela pronúncia mesmo, que você vai Uhum, acabar memorizando de uma maneira agradável, que para você é sim. a música que você gosta, né? Eu vi hoje mesmo, falei, nossa, que coincidência, eu vi uma psiquiatra falando uma coisa que eu não sabia. Diz que as pessoas que têm Alzheimer, elas, quando você coloca música, ela pode ter esquecido de quase tudo já pode estar esquecendo, né? Tá no Alzheimer. Se você coloca a música, ela se lembra, porque tem uma questão de ondas cerebrais que o Alzheimer ele não Não atinge, afeta. não Hum, afeta por conta da música. Eu achei muito curioso. Então, que assim, legal, né? é uma memorização diferenciada. Você percebe que ela Sim. fica lá. É como se diz, nunca esquece como se anda de bicicleta. Então, talvez esteja ligado, posso estar falando uma besteira aqui, mas talvez seja, você pode equiparar essa comparação aí, com a questão de por que que a gente aprendeu, tem coisas que eu aprendi que eu sei, eu aprendi essa palavra na música tal. Eu também, gente, com certeza. Com certeza. Por exemplo, a estrutura, que é diferente do português. Eu quero que você faça tal coisa. Em Uhum. português, eu aprendi na música Babe, I love you so. I want you to know. Eu Ah, aprendi nessa música, essa estrutura. Eu lembro até hoje. Quando eu ia ensinar inglês, eu falava, gente, olha essa música aqui do Please Don't Go, né? A estrutura é diferente do português, mas eu consigo categorizar palavras, frases, estruturas que eu aprendi em certas músicas, principalmente dos Beatles, né? sim. Principalmente. É verdade. Eu também lembro assim com muita clareza diversas estruturas e palavras que eu aprendi em músicas e então eu acho que é um artifício de Deve, memorização muito válido, deve ficar numa caixinha diferente, eu acho. Lá no, a área diferente do cérebro. eu acho que sim. E eu finalizo as cinco maiores dificuldades encontradas no aprendizado de inglês, mas tem o bônus, né? É mesmo. O bônus, Lígia, é uma dificuldade que não é só do inglês, não é só de idiomas. Hum. Sabe qual é a principal dificuldade que as pessoas têm em qualquer coisa? Ah, Preguiça? eu não tive tempo. Ah, a história do tempo, né? E aí? Como que Ah, faz? acho que Se a pessoa... tempo para ficar vendo os stories dos outros, né? Uhum. Para ficar stalkeando os outros, para ver besteira, a pessoa tem. Então é questão da motivação, da pessoa determinar o que é prioridade para ela, não é? É a prioridade. O que que é prioridade Não na é? sua vida? O que é prioridade na sua vida? Então, assim, eu deixei, para não mentir, ó, tá aqui. O livro de francês está ali na minha Ah, prateleira eu ainda desde o tenho esse livro aí. ano.
Por quê? Eu falei assim, eu vou... A gente fez... A gente não terminou esse livro aí, né? Tem uns a gente capítulos para fazer, não é? tem. Então, o que É. que é, eu pensei? Sou professora, sei a sequência didática. Já fiz essa parte primeira parte do livro. Vou rever e depois eu volto para aula de francês, né? Porque essa primeira parte acho que a gente fez, a gente não terminou o livro, a gente fez uma parte. Eu vou rever porque tá esquecida, mas tá aqui. Eu Só aprendi. contextualizando, gente, é porque a gente fazia aula em duplas com a Cleusa. A Cleusa era a nossa professora e eu e a Gabi fazíamos aula juntas com a Cleusa, tá? Só para contextualizar. E era esse livro Connexions aí que a gente usava, do Então, e francês. aí eu até pensei, vou voltar para aula de francês, mas eu quero rever o que eu já, né, para não voltar, não lembro de nada. Então eu vou rever. Eu não fiz isso. Nós estamos em outubro. Por quê? Porque não foi Quando minha você prioridade colocou em janeiro? em janeiro, mas não foi minha prioridade. Não Eu é? entendo que foi. Eu não vou falar que eu não tive tempo. Eu priorizei outras coisas. Hum, lembrei de Priorizei. uma coisa. Ó, a Hum, gente fez uma apresentação uma vez cantando uma música que chama Parole Parole, lembra? É uma lembro. música em francês e ela é difícil, ela não é facinha. E eu e a Uhum, Gabi, a gente ia fazer uma apresentação, tocando e cantando em francês com... Era só a gente, né? Eu, você e a Roseli, não era? Acho que era. era, eu, você e a Roseli. Enfim, olha que safadeza. Quando você tem uma motivação, que é o quê? Se apresentar e não passar vergonha, você consegue aprender rápido. O quê? Uma semana a gente conseguiu cantar essa música toda? Sim. Não foi? Foi. Foi uma semana a gente conseguiu tirar do violão a música, cantar bem bonitinho em francês, pronunciando direito as palavras, para fazer a apresentação. Por quê? Porque para aparecer, né? A Uhum. É, motivação de pra não passar vergonha na frente dos outros, para né? não passar vergonha. E a gente conseguiu aprender. Então, olha como a motivação é importante, gente. Quando você tem uma motivação para fazer algo, você aprende rápido. Você supera os obstáculos, né? Sim. E essa questão da motivação, somada à sua organização e priorização das coisas, não tem como dar errado. Então, Não assim, mesmo. se você separou um tempo para estudar inglês, você vai estudar inglês. Se você pegar o seu celular lá, entrar nas configurações e ver quanto tempo você passa por dia em cada aplicativo, você vai ver que você tem tempo para estudar inglês. Você tem tempo para estudar Uhum. violão, você tem tempo para ficar com a sua família. Agora, a pessoa que fala que não tem tempo é porque ela não priorizou, Sim. não é? A Então, gente eu arranja tempo, né? não arranjo tempo. Eu sei, por exemplo, que eu tô jogando futebol 3 vezes por semana. O futebol tem 1 hora e meia. Para eu ir é meia hora, para voltar é meia hora. Então faz as contas. É. É bastante tempo. Eu poderia estar estudando francês, mas eu priorizei o futebol. Por quê? Porque eu gosto, é uma coisa que me faz muito bem. Muito melhor eu fazer o futebol do que ficar estressada. Eu tô dando aula todos os dias dentro de casa, o dia todo. Então é uma coisa que me faz sair de casa, ter contato social com outras pessoas. E eu Sim. tive eu priorizei. O outro, eu priorizei, por exemplo, o meu Instagram agora, né? O meu Instagram profissional. Então, eu tô fazendo post todos os dias, é uma coisa que é pensado, a gente não joga qualquer coisa lá para vocês. Então, tem o quê? Você tem um planejamento, o que que você vai falar hoje, você vai construir o post, vai fazer a arte do post. Então, são coisas que demandam tempo. O francês é um hobby para mim. Então, se eu não fizer É. hoje, se amanhã não fizer no mês que vem, não tem problema. Agora, você que precisa aprender inglês, você precisa priorizar, né? Então, Ainda eu mais tenho... que é uma questão de trabalho, né? Se você Exatamente. precisa do seu trabalho, né? A gente já teve muitos alunos, eu tenho até hoje, alunos que estão lá, ai, teacher, que eu preciso aprender inglês para ontem. Aí a pessoa faz 1 hora de aula, chega na semana seguinte, ô fulano, você estudou? Você fez pelo menos a lição? Tem gente Fez que a... não faz a lição. Eu queria morrer com um aluno que não faz lição. É o Como é que você mínimo. paga a aula e não faz lição, gente? Gente, a lição não é assim, eu fiz a lição. A lição é o mínimo, entendeu? A lição é o mínimo que você tem que fazer. A homework Verdade. é o mínimo. Além da homework, você tem que se expor ao idioma, você tem que assistir um filme, assistir um seriado, ler um texto. Se você quer de fato aprender inglês, bem. Se você quiser ir levando e aprender lá em 10 anos, tudo bem. Se você não tem tempo, né? Se você... Eu, por exemplo, eu coloquei na minha vida, eu já fiz aula de piano com a Lígia. E eu ia muito mal na aula de piano. Primeiro, porque eu não me dedicava muito. Segundo, porque eu sou um pouco agitada e eu não tinha muita paciência. E é Lembra? desobediente também. Eu levantava e ia na cozinha tomar uma água
Não, e você é desobediente também, porque o Paulo também, o meu marido, você vai ensinar para ele, você fala, olha, só olha como é. Daí você vai demonstrar, ele não quer olhar, ele quer fazer ele sozinho. E daí você fala, ó, coloca o dedo assim, assim, assado. Não obedece os dedos, porque você fazia igual também. Então, e aí eu coloquei uma meta da minha aposentadoria. Quando eu for aposentar, é verdade. Quando eu não tiver que trabalhar e puder ter bastante tempo para me dedicar, eu vou aprender piano. Porque, gente, não sei se vocês sabem, mas o curso de piano no conservatório são 9 anos, né? É, piano é difícil, gente. Nove Teclado é anos. uma coisa, teclado você é fácil, agora piano, E aí eu vou poder ter 9, 10, 15 anos para aprender, no meu tempo, na minha velocidade, porque não é algo que eu preciso priorizar. Só que se você precisa aprender inglês para ontem, para o seu trabalho, e você não sabe nada, e você está lá, o seu chefe te colocando em reunião, com um monte de gente falando inglês, aí a questão é diferente, né? Aí o buraco é mais embaixo. verdade. Então, tudo é uma questão de organização e priorização na sua vida. Não é só para o inglês. Pense bem para onde o seu tempo está indo. Se não me engano, era Steve Jobs uma vez falou que essa questão do tempo, né? Que ele falava que ele tinha muito dinheiro, mas não tome um minuto do tempo dele, porque o tempo ele nenhum dinheiro no mundo traz o tempo dele de volta. É, e é mesmo. Então, se O você tempo tá. da gente é uma coisa bem preciosa mesmo. Perder tempo é. Não estou falando aqui, gente, que às vezes as pessoas me interpretam mal. As pessoas têm uma visão de mim que elas acham que eu estudo o dia inteiro. E não é isso. Você tem que ter tempo para o lazer, você tem que ter tempo para assistir o Stranger Things, que é muito legal, para assistir suas séries, para ouvir sua música, para dormir. Se você quer, se você pode e quer, você pode dormir à tarde, se você quiser. Ninguém tem que ficar produzindo o dia inteiro. Ninguém é robô, né? Mas saber onde você vai colocar o seu tempo. Se você tem um tempo livre ali, que nem a Gabi, ela vai no futebol, porque é uma coisa que ela gosta, né? Então é saber priorizar o que é mais importante para você e gastar o seu tempo com atividades legais, coisas que vão te acrescentar alguma coisa mesmo, né? Sim, e se você tira um tempo do seu final de semana para ir no bar com os amigos, não tem problema. Você Não precisa tem do lazer. problema, gente, é lazer, você precisa de lazer. Só que agora, se você, né, tem gente que não percebe o tempo que está perdendo e fala que não teve tempo para o inglês. Então, essa é a questão que eu É. quero que você perceba. Não adianta você falar que não teve tempo. Você teve, você Uhum. só priorizou o inglês. Você só preferiu fazer outras coisas, né? Fazer outras coisas, exatamente. Olha quem tá deixando um recado aí, ó. Teacher Dani. Teacher Ah, Dani é a Dani, oi Dani. foi Você minha consegue ver o professora. recado dela aí? Ela colocou, ó, lindas, que orgulho, Gabi, te ver. Não tem como não ver mil histórias que você contava na infância e adolescência. Maravilhosa. A Dani foi minha professora de inglês por muitos anos. Foi quem me abriu muitas portas. Dani, sou eternamente grata a você. Me abriu muitas portas. Eu comecei a dar aula por conta da Dani. É, Depois, a gente acabou sendo colegas de trabalho lá no colégio onde a gente trabalhava, mas a Dani abriu muitas portas para mim. Nunca vou esquecer das pessoas que. Nunca esqueça das pessoas que te fizeram Que te bem, né? ajudaram, né? Te ajudaram. É Porque verdade. realmente a Dani fez bastante por mim. E, e ela era uma pessoa também que ajudava os alunos de uma maneira diferenciada, né? Então, eu acho que quando você se identifica, os alunos se identificavam muito com a Dani. A Dani é um exemplo bom disso, né? Que ela falava a língua dos alunos. Então, se você, aluno, está fazendo aula, Exatamente, é. está Eram gostando, alunos adolescentes. Você não pode tratar o adolescente como uma pessoa de 30 anos, gente. Você tem que entrar na onda deles, né? Claro. gente, então, por exemplo, eu não posso dar aula para crianças, eu não tenho o jeito, e eu já sei disso desde que comecei a dar aula. Eu não levo jeito, eu sou ótima com crianças para brincar. Então, eu amo, vou lá, fico com o Paulinho, brinco com ele. Quando eu trabalhei como monitora de acampamento, eu adorava, mas eu não sei ensinar. Quando eu estou ensinando, eu já quero o silêncio, né? Presta atenção. Olha aqui. Silêncio. E eu acho um dom uma pessoa que consegue dar aula para crianças, né? Então, Uhum. quando você estiver procurando um professor também, quem aqui por acaso for procurar um professor que não seja eu, você procure alguém que fale a sua língua, né? Sim. Porque a gente não Sim. precisa gostar de todo mundo, né, Lígia? Não. Você pode não gostar de algumas pessoas e tá tudo certo. Porque você sabe, eu sempre falo, o universo é o quê? É autorregulador. Vai ter Sim, muita gente que não gosta de você também, né? Então, uhum, não tem nada demais. com certeza. Eu não gosto de algumas pessoas não gostam de mim, tá tudo bem.
E assim a vida segue, né? Assim a vida segue. Gente, a gente queria encerrar aqui essa live, né, Lígia? Acho que já deu Deu mais de uma uma hora. hora. Eu tô olhando aqui no relógio que eu tenho que sair daqui a pouquinho para buscar o Paulinho na escola. E eu vou dar uma aula daqui a pouco também, 4h30 eu vou dar aula. Mas agradecendo todo mundo que participou aqui. Você recebeu alguma dúvida aí, Lígia? Não Acho que sei. Nossa, eu esqueci de falar. Se alguém tem alguma dúvida, deixa no balãozinho. Vocês estão vendo que tem um balãozinho com um ponto de interrogação? Um question mark aí? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí. Eu esqueci. Nossa, esqueci de falar completamente. E, gente, sigam o perfil da Gabi, tá? O Teacher Gabi Inácio, porque lá ela posta várias dicas de inglês e tudo mais. Ela dá aula particular pela internet, online, então você não precisa sair do conforto do seu lar. Eu já não dou mais aula de inglês faz muitos anos, né? Vocês sabem que eu sou aposentada, professora aposentada, né? Mas eu adoro inglês, eu tento falar inglês o máximo. Eu falo bastante inglês porque eu ouço muita música, né? Assisto filme, seriado, música, então eu falo bastante inglês, eu acho, né? O exercício da música ajuda muita gente, né? Mas enfim, sigam a Gabi aí, se vocês tiverem interesse em fazer aula de inglês, ela dá aula online, tá? Você pode fazer aí do conforto do seu lar. A gente vai chamar o Oswaldinho para vir contar as experiências dele aí também. E a gente podia fazer uma outra live para falar especificamente sobre o negócio de aprender inglês com música. Porque me revolta sim. pessoas que falam que não é possível aprender com música. Eu tenho vontade de dar um soco nas pessoas. Pena que eu não Claro, posso, mas você não é vai, muito absurdo. você não vai ficar proficiente só aprendendo com música. Você Você vai não, ter lacunas, é óbvio, né? óbvio, você não vai escrever uma tese de doutorado aprendendo inglês com música. Vamos falar sobre o ecossistema marinho em inglês. Ver se aprendeu com música. Não, né, gente? Mas vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito. Então, se vocês quiserem, deixem sugestões também para a gente fazer novas lives, né, Lígia? Sim. Mas Eu vai ter adoro a esse assunto, gente. Podem deixar que eu adoro esse assunto. Gi, Gi Luísa. Ah, a Gi foi minha aluna lá no colégio. Que bom te ver por aqui. Beijos, Gi. Beijos, Dani. Obrigada pela sua audiência aqui, por estar aqui Um com a beijo, gente. Dani. E então deixem mais assuntos para a gente fazer aqui na live, fazer umas próximas lives. A gente vai fazer uma então sobre inglês com música e vamos chamar o Oswaldinho também, caso ele possa participar com a gente para falar sobre é, a experiência dele, né, de sair do Brasil e morar num país que ele não, se eu não me engano, o Oswaldinho não falava nada de inglês quando ele saiu Não daqui, né? falava nada, ele foi na onda do irmão dele mesmo. Pensou? Que E aí coragem, né? hoje é americano, É. nem Que fala coragem, português. gente. E é isso. Então, obrigada a todo mundo que participou aqui. Você vai Se deixar no seu perfil essa live, né? Vou deixar essa live lá no meu perfil, sim, vai ficar Tá, vai salva. ficar salva lá, vai ficar salvo aqui e vai pro canal Lígia Guelph também, tá, gente? Depois quem chegou aqui no final pode voltar e assistir tudo do começo, que foi bem legal. Isso. E aí, Lígia, Ó, meu marido entrou agora. Você viu o Paulo entrando aí agora? Manda um Paula, beijo pra ele. Paula, Chama atrasada, estruturas. beijos. É, ó, Oswaldinho, can't wait to see you on Brazil. Hopefully soon. Acho que ele vai vir, ó, tá vendo? A Ah, gente, ó, Claudinho, a gente vai aqui fazer 1000 lives com você, fazer entrevista com você, para você contar as suas experiências aí. A gente quer saber tudo da sua vida. O Oswaldinho vai virar estrela do canal, hein, Oswaldinho? Vai participar com a gente aí. Gente, o Oswaldinho estudou com a minha mãe na escola, vocês acreditam? Eles estudavam lá em Guarulhos juntos, né? E o Oswaldinho tem 55 anos, viu, gente? Né, Oswaldinho? Fala aí. E ele vai contar, se ele quiser, claro, né? Vai participar. E ele sabe tocar a música Detalhes no violão. Lembra disso? ok, ela já confirmou. É. Pronto. Então, vai ser ótimo, viu? Vai ser muito legal. Mas, para finalizar, se você pudesse deixar uma dica para alguém que está aprendendo inglês, qual seria, Lígia? Escute músicas. A dica, gente, eu aprendi com música, então, né? Depois em outra live eu posso até repetir essa história aí, né? Que eu não aguento mais essa história, né? Lembra da história de repetir como é que a Lídia aprendeu inglês. Uhum. Mas escutem músicas, gente. Escutem músicas o máximo que você puder, né? Tenta ver a tradução daquela música, tenta pronunciar. Você não precisa cantar bem. Tenta pronunciar as palavras. Eu acho que música, assim, é o drill mais agradável para você aprender o idioma. Porque você pode fazer aula anos, às vezes, e não ter aquela
né, aquela desenvoltura na fala, mas na música você gosta daquilo, você se empolga, então acho que dá para aprender bem, sim. O Paulo, por exemplo, meu marido, já que ele está aí, né, ele, que nem ele canta super bem inglês. E ele também tem esse negócio de algumas palavras aprendeu em certas músicas. Então a gente memoriza, gente. Você gosta daquela música, daquela canção, você vai repetir 1000 vezes aquele termo, aquela palavra, aquela estrutura. Aquilo entra, é repetição, né? Então, o meu conselho seria: escute músicas, copie as músicas com a sua mão, não digitando, com a mão mesmo, traduza, eu acho que seria a minha dica aí. E estude, né? Lógico, o máximo que você puder. Eu vou pegar o gancho da dica da Lígia e falar, porque eu não tenho como ir numa corrente contrária, porque eu aprendi com música também, e eu acho que é a repetição mais agradável que existe. Porque tudo a Sim. gente aprende por repetição. Você vai fazer um bolo, por que que as nossas mães e vós fazem bolo ou fazem Sem olhar na receita? receita. Tá? É. Às vezes, gente, memorizou de tanto repetir. Por que que O você, sabe? pianista é o quê? O que é ser pianista, gente? É repetição, repetição. Depois que você tecnicamente conseguiu tocar, daí que você vai colocar uma expressão, você vai fazer que nem o pica-pau, lembra o pica-pau tocando piano? Jogar o cabelo para lá, mas tem que vir a técnica primeiro, né? Então, tudo que você vai fazer bem na vida é repetição. Não tem como você Verdade. fazer muito bem sem você repetir. Ah, e aprendeu as fórmulas do Excel, sei lá, a pessoa que trabalha com isso. Se trabalhar todos os dias, repetir as fórmulas todos os dias, não vai você errar. Entendeu? Então A é isso. tabuada. Lembra da tabuada? Tudo na vida é repetição. Então, infelizmente, não tem essa, porque decorar, entender. O que é entender? Você vai ter que decorar algumas coisas e você vai ter que repetir, memorizar e automatizar aquilo. Então, pense em todas as coisas que a gente aprende na nossa vida, desde fazer um bolo, dirigir, aprender a jogar bola. Por que que o Messi é tão bom? Porque o cara repete 1000 vezes o mesmo exercício, ele vai lá. Claro que tem a questão do dom, tem as inteligências, a gente não vai falar sobre isso agora, mas tem pessoas que são mais para uma coisa, mais para outra. Mas quanto mais você repete, melhor você fica naquilo. Então, eu acho a música uma repetição agradável. Para mim, assim, a dica que eu deixo é ouça música em inglês para você poder ter esse momento de prazer no seu estudo. É verdade. É isso mesmo. Então é isso, Muito gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Acho que não, né? Beleza. Eu esqueci completamente das perguntas. Gente, em breve a gente vai fazer novas lives, tá? Deixem aqui embaixo. Você que está vendo no YouTube, deixa aqui embaixo nos comentários, ou aqui no Instagram mesmo, né? No meu, da Gabi, temas que vocês gostariam de ver a gente debatendo, tá bom? Então é isso, Gabi. Muito obrigada pela sua presença. obrigada, Lígia, por ter aberto esse espaço e a gente vai fazer novas lives com certeza. Tá bom, então. Então, Bom, gente, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Good beijo. luck, né? E Good luck para todo mundo que estiver I aí hope nessa to see you toda. soon. I hope to see you soon. Bye. Take care. Bye, bye. Bye.